Itália. Então, Roma, que era pequena, começou a crescer imitando o modelo dessas prósperas cidades e estados gregos. A influência dessas cidades gregas era tão forte sobre os romanos que esses afirmavam que eram descendentes dos heróis da Guerra de Troia. Essa história remonta a Enéas, um herói troiano, filho de Vênus, que abandonou a cidade de Troia em chamas e viajou milhares de quilômetros até chegar na Península Itálica, onde um de seus filhos construiu um novo reino. Anos depois, os gêmeos Rômulo e Remo nasceram. Eles eram descendentes de Enéas. Isso significava que um dia iriam crescer e governar o reino. Então, para evitar isso, o ambicioso rei Emúlio, tio de Rômulo e Remo, decidiu abandoná-los numa cesta à beira do Tigre. Reza a lenda que os gêmeos foram encontrados por uma loba chamada Lupa, que descobriu os dois meninos e os amamentou como seus próprios filhotes para mantê-los vivos. Quando Rômulo e Remo cresceram, eles queriam fundar uma cidade, mas tentando definir os limites da cidade, os irmãos se brigaram e Remo morreu. Foi assim que Rômulo se proclamou rei e fundou a cidade, e chamou de Roma, em homenagem ao seu próprio nome. Em seus primórdios, Roma era governada por reis, e quando o rei morria, a elite se reunia para eleger um sucessor. Isso quer dizer que em Roma, o poder sempre esteve na mão da elite, e essas pessoas eram os patrícios. Os patrícios eram os cidadãos que pertenciam às famílias mais antigas da cidade. Um grupo de patrícios, geralmente os mais sábios e experientes, formavam conselhos que limitavam o poder supremo do rei, conselho conhecido como Senado. O Senado romano foi ganhando poder e prestígio, até que em 510 a.C., um rei particularmente mau foi deposto, e o Senado proclamou que nunca mais teria um rei. Sem rei. Esse foi o início da República Romana, a primeira república da história. A República Romana funcionava bem, mas às vezes havia problemas. Os patrícios, que tinham muito dinheiro, terras e poder, muitas vezes entravam em choque com os plebeus, geralmente numerosos e pobres. Ou seja, todos não eram patrícios. Os plebeus começaram a acalmar com melhores condições, mais alimentos e novas terras. Assim, se Roma estava crescendo, seria necessário mais riquezas e terras. Por isso, formaram um exército forte para expandir seu território. Primeiro, expandiram para a Península Itálica, depois conquistaram a Grécia, a Gália e, finalmente, a poderosa cidade de Cartago. Em seguida, começaram a controlar todo o mar Mediterrâneo. Como Roma e a riqueza cresciam, a cidade começou a ficar mais difícil de governar. Então, um general muito bem sucedido se destacou dentre os demais. Eu sou Júlio César e vou governar Roma daqui em diante. Não se preocupem, vou ajudar todos vocês nessa crise. Júlio César foi um general muito popular, porque havia ganho muitas batalhas. Sua vida e seus feitos em Roma o tornaram um dos personagens mais famosos da história. Quando Júlio César assumiu o controle da cidade, passou a ser adorado pelo povo. Ele estava a caminho de ser o novo governante de Roma, mas os senadores não gostaram de nada dessa ideia, porque não estariam mais no comando. Então, organizaram uma conspiração e esfaquearam Júlio César até a morte na escadaria de frente ao castelo. Até tu, Brutus! Sua morte gerou um caos em Roma, até que finalmente Otaviano, filho adotivo de Júlio César, converteu-se no primeiro imperador romano, César Augusto. César Augusto assumiu o comando, deu fim a um século de guerras civis e inaugurou em Roma uma era de paz, prosperidade e grandeza imperial. Os romanos nunca se conformaram com o território que tinham, sempre queriam mais. Essa ambição só foi alcançada graças à formação do exército mais poderoso do mundo. Muitas de suas estratégias foram baseadas em exemplos de Alexandre o Grande, conquistador da Macedônia. Os soldados romanos foram organizados em unidades chamadas falanges, que treinaram a famosa protegiam o escudo por todos os lados. Além disso, atrás das legiões vinham as tiradeiras capazes de lançar grandes lanças de madeira. Nos primeiros tempos do Império, Roma conquistou terras desde o Oceano Atlântico até o Rio Eufrates, da Inglaterra até o Saara, e os romanos continuaram conquistando e anexando o território durante séculos. A maior extensão do Império foi alcançada no século II d.C., durante um reinado dos imperadores Cláudio e Trajano. Roma havia conquistado muitos territórios e era extremamente rica, mas ainda assim as tensões entre os patrícios e plebeus eram constantes. Então os imperadores procuraram uma maneira de entreter o povo, por isso realizavam espetáculos do circo romano. O povo romano adorava se reunir para ver corridas de brigas, batalhas
fama e dinheiro, e se fossem realmente bons, eram libertados da escravidão e viviam de glória e certezas para o resto da vida. No da sociedade romana eram as famílias, ou seja, os patrícios. Eram descendentes dos primeiros habitantes da cidade. Eu sou o pater familias, ou seja, aquele que decide todas as decisões tomadas em casa. Se há algum casamento, eu vou decidir. Se há alguma briga na família, sou eu que sou o juiz que vai decidir quem é culpado ou não. Apoiar. Todas as manhãs, o nobre romano ia para o fórum, onde todos os líderes da cidade se encontravam ali e ficavam sabendo das novidades. Conversavam com outros nobres e dedicavam a seus negócios. Depois almoçavam, faziam festas e iam aos banhos públicos para relaxar imersos em água quente. A lei era algo muito sério em Roma, porque quem a violasse poderia perder todos os seus bens ou a vida. Mas como saber o que era permitido se as leis mudavam o tempo todo, segundo os caprichos dos patrícios? A solução foi simples. Os plebeus exigiram que estabelecessem um código no qual todas as leis e suas respectivas modificações estivessem registradas. Esse código de leis ficou conhecido como direito romano. Hoje, quase todos os países do mundo tomam o direito romano como base antes de promulgar uma lei. Os romanos também compreendiam que uma língua comum era necessária para gerenciar um império de nações tão diferentes. Foi assim que o latim ganhou força. O latim era usado inicialmente na Península Itálica e depois em todo o Império Romano. Todos os lugares conquistados por Roma acabaram usando o latim. Novas terras e os povos usavam outras línguas que foram chamadas de bárbaros pelos romanos. À medida que o Império Romano foi se expandindo além de seus limites, muitos iam sendo conquistados e incorporados. Com o passar dos séculos, eles se cansaram de estar sob o domínio romano. Ao final do século III d.C., foi preciso dividir o Império Romano em duas partes, mas ao invés de facilitar as coisas, essa divisão causou muitas guerras civis e envenenamento e uma série de imperadores que não conseguiram mais manter o equilíbrio. Durante a época de César Augusto, no começo do Império, numa província romana pobre e distante chamada Palestina, nasceu Jesus de Nazaré. Jesus era muito bom e pregava que com amor era possível alcançar a salvação do reino de Deus. Pouco a pouco, essas ideias foram recebendo apoio. Então, os soberbos romanos viram em Jesus um poderoso inimigo. Por isso, ele foi preso e crucificado. Após séculos de perseguição e mortes, o cristianismo foi se tornando a principal religião do Império Romano. Finalmente, manter o Império Romano tornou-se insustentável, e em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente caiu nas mãos dos povos germânicos. A outra metade do Império Bizantino manteve-se até 1453, quando foi tomado pelos turcos. Na realidade, mesmo o Império Romano tendo terminado sua influência persiste até hoje. O latim é uma língua-mãe de muitas línguas modernas. O direito romano é a base das leis de quase todo o mundo e suas instituições serviram de modelo para muitos estados modernos. Ainda hoje, tão distante de seu antigo esplendor, Roma continua sendo a cidade para onde todos os caminhos levam.